Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa aqui é mais uma aula desse curso rápido aí de como desenvolver sites profissionais com WordPress, né? E nessa aula especificamente eu vou trabalhar com vocês ali os conceitos básicos do Elementor. Na aula anterior eu já fiz uma apresentação rápida do potencial do Elementor, o que era o Elementor, né? Que é um plugin que ele dá uma funcionalidade especial aí para o WordPress, de você construir páginas do zero, páginas muito bonitas e tudo mais. Já expliquei como que você faz para adquirir esse plugin com um custo mais acessível, que é um plugin muito especial que te possibilita aí, é um canivete suíço para você construir site, tá? Se você ainda não viu a aula anterior, o link vai estar aqui na descrição. E também para você adquirir esse plugin, também vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então veja esse anterior para você conseguir se situar no que nós vamos falar agora. Então hoje vamos entender o princípio básico do Elementor. Nós vamos fazer como se fôssemos construir uma página do zero. Então, eu vou aqui em páginas, adicionar nova página. Então, o WordPress me abre o editor de páginas normal dele, né? Que aqui você coloca o título e a gente vai colocar aqui Entendendo o Elementor. Esse vai ser o nome da nossa página, tá bom? Então, se eu não tivesse o Elementor, eu poderia escrever aqui e fazer aquela página dentro das limitações normais do WordPress. Mas a gente quer construir uma página diferenciada, quer entender como que funciona, né? Construir um site totalmente do zero, com uma página bem bacana, bem personalizada. E por isso, quando a gente tem um plugin Elementor instalado, ele já habilita esse botãozinho aqui, ó, que é para editar essa página com o Elementor, tá? Então eu clico aqui e ele abre então esse menu. Esse aqui é tudo desse plugin Elementor que ele vai, como já expliquei na aula anterior, ele disponibiliza aqui todos os recursos para a gente construir sites. Para você entender um pouco melhor como que funciona, é assim, ó. Imagina uma página como se fosse uma tela em branco, tá? E daí nessa tela você vai criando quadros e dentro desses quadros você vai colocando as partes que você quer do site. Então, por exemplo, a gente pode criar aqui o topo. Então, por padrão que já tem um topo, que está bem feio, né? Porque é bem basiquinho, simples do site. E o que nós vamos fazer? Primeira coisa, a gente vem aqui em configurações. Em layout de página, você vai mudar aqui, ó, Elementor Canvas. Por quê? Porque eu quero essa página completamente em branco. Por padrão, o WordPress já deixa aqui um topo, né, que está configurado para esse tema e deixa um rodapé. E eu não quero, eu quero que esteja totalmente em branco para a gente entender do zero aqui, tá bom? Então, clico aqui, o Elementor Canvas. Pronto, era isso que eu precisava, tá? Agora a página está realmente em branco aqui. Então, o que precisamos entender? A primeira coisa assim, ó. Para cada parte do site, para cada item que eu vou fazer, eu preciso ter o que a gente chama de seção. Essa seção é um quadro onde dentro dela eu posso colocar os módulos ou os componentes do site. Vamos entender um pouco melhor. Ó. Então, veja bem, aqui ele dá essa pastinha que eu posso simplesmente fazer a importação de um modelo, que inclusive tem um outro vídeo que eu vou deixar na descrição aqui, explicando como que você utiliza modelos. Mas hoje vamos do zero aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó, adicionar seção. Tá vendo que cada seção ela pode ter uma coluna inteira ou ter, assim, ó, ter esses formatos de divisões, tá bom? Então aqui, ó, duas colunas, três, quatro, uma coluna menor, outra maior. Então você pode escolher como você quer essa seção do seu site. E você pode ter inúmeras seções dentro do seu site. Então vamos supor que aqui é o topo. Eu quero que esse topo, por exemplo, tenha três partes. Uma parte aqui vai, ou duas partes aqui. Vamos escolher esse daqui, tá bom? Só para a gente entender. Olha só. Então, para cada parte dessa que a gente chama de coluna, então aqui é a seção, tá vendo? E essa seção eu formato e ajusto as configurações dela clicando aqui em cima, ó, nesse menuzinho. Quando eu clico aqui, ó, vai abrir as opções de edição da seção, tá? Então essa seção ela pode ser aqui, ó, primeira configuração, largura do conteúdo, box set ou largura total. O que é isso daqui? Isso aqui é o seguinte, se você põe nesse formato de box, o seu conteúdo ele vai respeitar até um máximo de um limite. E daí se você tem um monitor bem largo, essa parte lateral não vai ser preenchida. Se você já escolhe aqui largura total, como o nome já diz, o conteúdo ele vai se estendendo conforme toda a largura do monitor, tá bom? Então, dependendo do conteúdo que você for colocar, é interessante você utilizar a largura total e outros em box, tá bom? Então, mas depois a gente vai vendo cada um desses itens. Vamos entender o conceito. Então, dentro de cada seção, a gente pode ter uma ou mais colunas, tá?
e dentro das colunas, então, é que vem os elementos, tá? Então, vamos fazer o seguinte, aqui eu vou remover uma dessas colunas, ó. Eu clico com o botão direito, excluir. Agora, é como se eu tivesse aberto aqui, ó, uma seção dessa daqui, ó, com uma coluna só, tá? Então, eu também posso vir aqui, ó, e duplicar. Tá vendo que ele agora já criou mais uma coluna? Então, veja bem, uma seção com duas colunas. Agora, o que eu vou fazer? Dentro dessa seção aqui, eu posso, então, começar a ver os elementos que eu tenho aqui e arrastar para dentro da coluna. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, um título aqui nessa primeira parte. Eu venho aqui, arrasto o título. E aqui, então, eu começo. Ó, quando eu seleciono o elemento, tá vendo? O elementinho aqui, ó, para você selecionar ele aqui, ó, nesse lapisinho. Daí, automaticamente, ele vai abrir as configurações desse módulozinho, desse elemento, tá bom? Então, aqui, ó, aqui é o título. Eu vou escrever aqui. Entendendo o Elementor. Ok? E para cada um desses elementos, eu posso fazer o quê? Eu posso ter aqui a primeira aba, que é o conteúdo, as configurações básicas dele. Na segunda aba, eu já avanço um pouco mais na questão da personalização, que normalmente é questão de cores, aquela formatação dele. E na terceira aba aqui, eu tenho as partes mais avançadas da configuração desse elemento. Mas vamos entendendo um pouquinho mais. Então, na primeira aba, conteúdo. Normalmente é o texto, quando é um elemento que vai texto, né? Ou que vai por exemplo, uma imagem, aqui é onde eu configuro a imagem, tá? Então, digamos que nesse daqui eu quisesse colocar o texto e esse texto tivesse um link. Eu poderia colocar o link aqui, informar o link, né, que é a URL, para onde quando a pessoa clicar em cima desse menu seria direcionado. Então, aqui já tem essa opção de colocar esse link, tá? E algumas configurações, por exemplo, se eu quero ele centralizado, se eu quero alinhado à direita e tudo mais. Então, o princípio básico é aqui. Agora, se eu quero, por exemplo, que ele seja de outra cor, eu venho aqui em estilo. Tá vendo que estou selecionado ainda esse elemento, né? Tá aqui, ó, editar título. E aqui, ó, cor do texto. Eu posso escolher uma cor para esse texto. Vamos por aqui um vermelho, só para a gente ver. Ó, então, título vermelho. Tipografia é a fonte que vai ser utilizada, que espessura que vai ser essa fonte, se ela vai ter algum efeito de transformação, por exemplo, você pode fazer com que ela seja toda maiúscula, forçar em ser tudo maiúsculo, né? Se vai ter sublinhado, linha superior, alguma decoração especial, tá vendo? Então tudo isso aqui está dentro de tipografia, que é a altura que vai ter a linha, tá? A linha desse título, o espaçamento entre a fonte, ok? Então tudo isso aqui fica dentro da tipografia, ó. E inclusive você pode selecionar, como já falei, outra fonte aqui, ó. Conforme você vai, vamos por essa daqui, ó. Ficou horrível, né? Vamos tirar aqui o que fica melhor. Olha, e o tamanho dela, aqui, ó, o tamanho. Pronto. Daí você deve falar, Jackson, mas como é que eu faço então se eu quiser colocar um fundo? Tá muito feio, né? Ele branco assim. Então veja bem, o seu título ele está dentro de uma seção. Nesse caso, é bem interessante que você coloque um fundo na seção, uma cor de fundo na seção, tá? Como que você faz isso? Você vem aqui em cima, ó, editar seção, tá vendo? E agora sim, o quadro onde esse elemento está inserido é que você vai mudar a cor do fundo dele. Então vamos vir aqui, a mesma coisa, ele também tem, as seções têm layout, em vez de conteúdo é layout, estilo e avançado, tá bom? Dentro de estilo aqui, você vai ter as opções de formatação. Então aqui, ó, fundo, você tem cor sólida, cor gradiente, que é aquele degradê, né? Vamos pôr um gradiente para você ver. Você pode inclusive pôr um vídeo de fundo, tá? Como fundo, e colocar até imagens passando como fundo. Então tem várias opções aqui, é bem versátil. Vamos usar aqui gradiente. No gradiente, então, tem que escolher duas cores. Eu vou escolher aqui primeiro uma cor, sei lá, preto. E depois eu vou escolher aqui uma cor vermelho mais escuro. Aí. Tá? Se eu quiser que o meu gradiente seja diferente, em outro ângulo, eu posso mudar o ângulo aqui, ó, tá vendo? Ó. Entendeu? Então, e assim você vai formatando toda a sua seção. Daí você pode ir criando quantas seções você quiser. Você pode, por exemplo, duplicar aqui a seção. Olha lá, pronto. Agora eu tenho a outra parte, um outro bloco aqui do site, que eu posso mudar completamente a configuração.
Esse daqui eu já quero que tenha uma cor sólida, né? Vamos supor que seja uma cor, um cinzinha claro aqui, ó. Aqui eu já não quero mais esse elemento aqui. Eu quero, por exemplo, que tenha um vídeo aqui ou uma imagem. Vou pôr um vídeo mais fácil aqui. Olha, tá vendo? E assim vai indo. Daí você vai montando e vai ajustando conforme você quiser aqui toda a configuração. Mas aqui rapidinho eu já quero mostrar o outro bloco aqui. Vamos supor que aqui você queira que esta seção aqui tenha um espaçamento maior para o vídeo. Então a gente vai selecionar essa seção e aqui no avançado a gente tem algumas opções, ó. E essa aqui você vai usar bastante. Margem, que é obviamente uma margem que essa seção vai ter da outra, tá? E esse campo de margem e page você tem para praticamente tudo quanto é tipo de elemento aqui dentro, tanto seção quanto coluna, que você também pode formatar as colunas também, tá? Que daí o fundo, as formatações fica para esse quadro da coluna, tá? E também para os elementos aqui. Cada elemento tem a sua configuração de margem e page. O que é o page? Page é o enchimento dele, então é como se fosse uma margem interna. E o margem é a margem externa. Vamos entender um pouco melhor nisso agora aqui, ó, fazendo com essa seção. Eu vou pegar aqui, ó, e colocar uma margem superior aqui de 50. Olha o que aconteceu. Tá vendo que minha seção ela é cinza claro. Então, automaticamente, quando eu coloquei uma margem 50, ele afastou da seção anterior 50 pixels, tá vendo? Então, deixou essa margem aqui de 50 pixels. Então, eu não quero isso. Eu quero que essa margem seja interna, para ele preencher, deixar um espaço ali. Então, eu coloco aqui no page, tá vendo? 50. Ele automaticamente colocou 50 pixels tudo ao redor. Eu posso vir aqui, ó, clicar aqui para desvincular e personalizar a largura para o page para cada um dos cantos, né, dos lados dessa seção. Então, aqui é o superior, lado direito, inferior e esquerdo. Tá vendo? Então, eu coloquei aqui que minha seção tem 50 pixels em cima, 0 na esquerda, 0 na direita. Já que você colocou 0, 0, mas tem um espaço aqui. Por quê? Porque essa seção, eu configurei ela com layout aqui, ó, box, tá vendo? Então, automaticamente aqui já deu o espaço suficiente, ó. Isso aqui que é um box, ó. Então, essa aqui é a largura máxima que ele vai atingir. Então, o que eu faço para que, se eu quero que realmente seja a largura total, venho aqui, largura total, tá vendo? Como tá 0, ó, agora sim, ó, o vídeo pega toda a largura. Conseguiram entender como que funciona esses princípios básicos aqui de seção, coluna e os elementos e as configurações básicas? Bom, pessoal, então essa aula, para não confundir a cabeça, é só isso. Qual fica o exercício para vocês? Criar aí várias seções, mudar as configurações dela, explorar aqui a questão da formatação, a cor, tá? Tem aqui o borda, você consegue colocar divisor entre uma seção e outra. Vou aproveitar aqui e já vou fazer essa questão do divisor. Olha aqui, ó, divisor de forma. Eu vou pôr um divisor superior. O que isso quer dizer o quê? Aqui, ó, nessa divisão da seção entre a outra, ele vai ter alguma coisa aqui, ó. Olha lá, ó, divisor de nuvens, tá vendo? Divisor de curva, de seta. Olha aí, eu posso fazer isso, tá vendo? Então, automaticamente ele vai colocando esse divisor. Então, tem muita coisa para vocês podem ir explorando aqui, tá bom? Nessa formatação de seções. Mas eu queria, nessa aula, deixar esse princípio para você. Seção, o elemento funciona assim. Então, para cada elemento, você vai colocar uma seção e dentro da seção a coluna. Então, para cada seção, você já define se o box se ela vai ser largura total ou se ela vai ser com a largura limitada ali, em formato de box. Tá bom? Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida que você tiver aí com relação a isso, já deixa nos comentários aqui. E eu vou deixar também, caso você queira avançar nos estudos, aqui eu vou estar trazendo conteúdo devagar para vocês, um pedacinho de cada vez para ir avançando. Mas se você quiser o conteúdo completo, um curso completo disso daqui, para você aprender a desenvolver sites profissionais completo mesmo, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Você aprende a desenvolver o site com WordPress e Elementor, site desde e-commerce até sites de página de venda, enfim, muito top esse curso, recomendo muito e é basicamente isso que eu estou ensinando para você aqui, só que completo, com todas as funcionalidades e tudo mais, muito conteúdo. Então vou deixar o link para vocês aqui. Forte abraço e até a próxima aula.